Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 ações que são boas para quem está começando a investir em renda variável agora e também são boas para quem quer viver de renda no futuro, tá bom? Eu sei que muita gente sonha em viver de renda, em parar de trabalhar ou até mesmo ter um complemento ali na sua aposentadoria, por isso que eu escolhi aqui 10 ações para te ajudar nesse objetivo, tá? E eu não vou fazer suspense nenhum, muito pelo contrário, eu já estou mostrando as 10 ações aí que eu escolhi. O importante desse vídeo não é saber a ação, mas sim saber o porquê que eu escolhi essa ação para a gente viver de renda, por que eu escolhi essa ação para quem é um investidor iniciante aí de renda variável, tá bom? Você tem que entender a lógica por trás. Eu não tô aqui só para te passar uma lista de ações. Inclusive, isso nem é uma recomendação de compra. Isso daqui você pode encontrar em qualquer site aí de investimento, tá? O importante aqui é você entender o porquê que eu escolhi essas ações, o porquê que elas são boas, fechado? Então vamos começar aqui pelo Banco do Brasil, tá? O código BBAS3, ele se refere ao Banco do Brasil. Ele é um banco que ele tem pago um bom dividend yield aqui, ó, 9,47%. Ele tá com um PL, que é preço sobre lucro bem baixo, tá? Tá em 4,24. Ele é um banco que teve uma forte valorização nos últimos 12 meses, mas ainda assim continua barato. Se você compara aqui o PL dele com outros bancos, você vê que ele é mais barato. É lógico que existe um motivo para isso acontecer, tá? O Banco do Brasil, ele pode ter uma interferência ali do governo, tá? Então ele é um banco que parte dele é estatal, então ele pode ter uma interferência do governo, então ele tem um PL um pouco menor, já precificando esse risco, tá? Mas por que ele é bom para quem está iniciando aí? Primeiro de tudo, ele paga muito dividendo, tá? Ele tem uma margem de segurança muito boa. A gente sabe que esse banco aqui, mesmo que aconteça algo, que o governo vai lá e intervenha no banco, ele continua sendo lucrativo, sempre foi lucrativo. Ele tem aí um grande poder com o agronegócio, tá? Ele é o maior player aí que empresta dinheiro para o agronegócio. Ele é um banco extremamente consolidado, tem um feedback muito positivo aí dos seus clientes, tá? Não estou falando daquele cliente correntista, não, que reclama do app. Eu estou falando do cliente em grande escala. Aquelas pessoas que têm fazenda, que pedem empréstimo, essas pessoas que de fato dão dinheiro ali para o banco, elas têm um feedback muito positivo do banco, tá? Então é por isso que eu escolhi o Banco do Brasil. Ele tem um feedback muito positivo, ele é muito grande no mercado do agronegócio, fechado? Eu escolhi mais 3 bancos aqui, tá? Então eu escolhi o Bradesco, o Santander e a Itaúsa, que não é basicamente um banco, ela é uma holding do Itaú, mas ela investe aí muito fortemente em Itaú, tá? Ela detém aí grande parte das ações do Itaú, tá? Grande parte da Itaúsa é Itaú. Então a gente até considera ela ali como sendo do setor bancário. E o que essas 3 ações aí elas têm em comum? Elas são ações aí do setor privado, tá? Então não vai ter uma interferência ali governamental nelas. Elas têm o PL mais ou menos aí entre 7 e 8, ó. Então você pode ver que as 3 ações estão com esse PL. Elas pagam um dividend yield relativamente parecidos, tá? Então 6,41, 6,14 e 6,09. Nos últimos 12 meses elas tiveram uma pequena valorização aí, Itaúsa até mais, 37%. Mas por que eu escolho elas, tá? Porque elas são do setor privado, elas são ali empresas que não vão ter uma interferência governamental, então aqui a gente pode investir em 2, 3 empresas do setor bancário, tá? A gente investe numa BBAS aqui no Banco do Brasil, investe também no Itaú, investe também no Santander, para a gente fugir um pouco desse risco governamental e elas continuam sendo lucrativas, tá? Então o banco, ele é muito lucrativo. O banco, quando está em crise, ele lucra. Quando o país está indo bem, ele lucra também, tá? Então o banco ele sempre está lucrando. Às vezes ele lucra um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas sempre está lucrando. Por isso que eu escolhi aí o segmento bancário e eu escolhi 4 ações desse segmento, justamente porque é um segmento muito bom aí, principalmente para o pagamento de dividendos, tá? O segmento de energia elétrica não é diferente. Vocês podem ver aqui que eu escolhi 2 ações, tá? Taesa e Engie. São 2 empresas aí do setor de energia elétrica
e principalmente a Taesa aqui, ela está pagando um dividend yield muito alto, de 10,9%. A Engie está pagando 7,46%. É óbvio que o PL delas é um pouquinho maior, tá? Porque são empresas que têm uma previsibilidade de receita muito grande. Então o que acontece? Uma empresa de energia elétrica, ela vai lá e fecha um contrato de 30 anos, por exemplo, para conseguir passar aí energia elétrica pela sua rede, tá? Ela vai lá, constrói a rede e essa energia elétrica é transmitida pela sua rede elétrica. Mas o que acontece? As empresas de energia elétrica, elas recebem pela disponibilidade da rede, tá bom? Então, se a rede está disponível lá 99% do tempo, ela vai receber 99% dessa receita. Existe no contrato uma precificação por essa disponibilidade, tá? Então, cada rede, obviamente, que tem aí um preço, tá? Mas as ações de energia elétrica, elas têm uma previsibilidade muito grande. Por isso que eu escolhi aqui para quem quer viver de renda e para quem está iniciando aí nos seus investimentos, porque a gente consegue sim ter aí uma estabilidade no preço da ação, a gente consegue ter uma estabilidade aí no pagamento de dividendos, tá? Outras empresas aqui que eu escolhi são de diferentes segmentos, tá? Escolhi uma empresa de seguros, uma empresa de saneamento, uma empresa de armas e uma empresa de telecomunicações. A de seguros eu escolhi a BBSE3, que é a BB Seguridade. Ela é uma seguradora ali do próprio Banco do Brasil e ela trabalha em conjunto com o Banco do Brasil, por isso que ela tem tanto sucesso, tá? Então, enquanto o Banco do Brasil está emprestando dinheiro ali para o agronegócio, a BBSE já vai lá e segura aqueles negócios, segura a fazenda, a safra, assim por diante, tá? Então é muito bom investir em BBSE, porque ela também tem aí uma forte participação no mercado do agronegócio, tá? Ela está pagando aí mais de 9% de dividendos, tá? A gente tem a SAPR4, que é a Sanepar, ela é uma empresa de saneamento básico aí do estado do Paraná. Ela é uma empresa bastante conhecida, já sofreu muito aí na pandemia, ela chegou a ser cotada aí a R$2, então hoje ela está cotada aqui a pouco mais de R$4, mas é uma empresa que continua pagando um dividend yield alto, ela subiu nos últimos 12 meses aí 27%, é uma empresa que está num setor perene, tá? O setor de saneamento básico é muito perene. Você não vai deixar de ter um saneamento básico daqui 10, 15, 20 anos. Muito pelo contrário. A tendência é que até exista mais investimento nesse setor, nesse segmento. Fechado? Outra empresa aqui é a Tasa 4. A Tasa 4 é uma empresa que fabrica armas, tá? É a Taurus Armas. Então ela é uma empresa que passou aí por maus momentos. Lá entre 2010 e 2015, mais ou menos, ela passou por uma série de problemas aí, as armas disparavam sozinhas, teve muito problema, inclusive acidentes com isso, mas a Taurus Armas, ela se reconfigurou aí, se repaginou, né, e ela mudou totalmente, tá? Ela hoje é muito mais especializada na fabricação de armas leves, né, então a Taurus Armas, ela melhorou a qualidade dela, ela está abrindo novas fábricas aí em parceria com outras empresas, inclusive fora do Brasil, tá? A Taurus Armas está abrindo aí uma fábrica na Índia, ela já vende muita arma para os Estados Unidos, tá? Então tem uma participação dela aqui que é dolarizada, por isso que é muito bom para quem quer viver de renda, por isso que é muito bom para quem está iniciando aí nos investimentos. Porque além dela ter um lucro crescente, né, nos últimos anos, ela também tem parte da receita dolarizada, ou seja, você não vai perder poder de compra, ela sempre vai estar pagando bons dividendos porque parte da receita dela é dolarizada. Então mesmo que o dólar disparar, você está se beneficiando disso, tá bom? Ela está pagando aí mais de 8% de dividendos. E a última empresa aqui é a Vivo Telefônica, Vivit 3. Ela é uma empresa de telecomunicações, né? Muito provavelmente você conhece a Vivo Telefônica. Ela está pagando um dividend yield de 5,19%. É a única empresa aqui dessa relação que está pagando menos de 6% de dividendos. Até porque o PL dela está um pouquinho alto, tá? A Vivit aí, nos últimos 12 meses, ela caiu 11%. Eu esperava um pouquinho mais da empresa, eu esperava que ela fosse crescer um pouquinho mais, porém a gente investe para o longo prazo.
eu ainda estou com esperança aí de que a empresa ela vai sim crescer no longo prazo. É a melhor empresa aqui de telecomunicações, principalmente de São Paulo, tá? Você pode falar aí de outras empresas, mas a Vivo Telefônica é disparado a melhor, tá? Existem outras boas empresas, mas a Telefônica e Vivo, né, que elas se juntaram, é a melhor, tá? Então, eu confio muito nessa empresa, eu sei que no longo prazo ela vai ter um bom resultado, um bom desempenho. Por que eu escolhi essas empresas, tá? Só resumindo aqui para vocês. Essas empresas, com exceção da Taurus Armas, todas essas empresas fazem parte do BEST. O que é o BEST? BEST significa banco, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. O que é isso? São setores, são segmentos aí de empresas que são muito perenes, são empresas que vão continuar existindo no longo prazo, são empresas que elas se beneficiam independente do momento em que o país esteja, independente do que esteja acontecendo, são empresas em que o setor delas, né, é muito perene, é um setor muito estável, tá? Então por isso que eu escolhi essas ações. E também passou aqui, né, no meu filtro, ações que pagam dividendos, justamente porque eu pensei aqui em alguém que quer viver de renda, tá? Inclusive, eu invisto em grande parte dessas ações, tá? Com exceção aqui do Bradesco, do Santander, da Engie e da Sanepar, eu invisto nessas ações, tá? Então são empresas aqui que eu invisto, que eu confio, fechado? Se você quiser até acompanhar aqui a minha carteira de investimentos, eu peço que você se inscreva no canal, fechado? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.